A graça e cuidado do Senhor foram sobre cada um de nós que fazemos parte da Jami. Deus foi o nosso supridor e abriu portas de novas oportunidades de ações missionárias, de modo que cumprimos o nosso chamado. Vimos maravilhados novas pessoas e igrejas envolvendo-se mais e mais no desafio de compartilhar o Evangelho entre as nações. Queremos continuar com a sua parceria e conseguir novas parcerias de intercessão, mantenedores, apoio e envio de novos missionários, pois a missão continua. Você e nós podemos realizar muito mais em missões mundiais. Queremos compartilhar alguns projetos para 2020. Boa noite, amados irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira que o Senhor nos permite, nos dá esse privilégio de podermos nos reunir para, em torno da sua palavra, sermos por ela alimentados um pouco mais, conhecermos um pouquinho mais das Sagradas Escrituras. Eu convido os irmãos a estarmos abrindo a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Gostaria de fazer ainda umas últimas considerações a respeito da remissão dos pecados que nós estamos ouvimos no versículo 14. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 9, Colossenses 1 e 9, diz o texto sagrado: por esta razão, também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais assim andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tudo isso nós vimos já, irmãos? Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a paciência e longanimidade, com alegria. 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, que nos fez qualificados, idôneos aqui seria qualificados, que nos fez qualificados para participarmos da herança dos santos na luz, o qual o Pai nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transferiu, nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor. Em quem, quer dizer, no Filho, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós vimos semana passada esse aspecto da salvação, que é a remissão dos pecados ou o perdão de todos os nossos pecados. Falamos um pouquinho sobre isso na semana que se passou, mas antes de entrarmos propriamente na questão da divindade de Cristo, que será tratado a partir do versículo 15. No versículo 15, Paulo vai abordar o aspecto da divindade de Cristo. Cristo como sendo aquele que é 100% homem e 100% Deus. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Jesus é 100% homem, humano, perfeitamente, e 100% Deus. Ele tem as duas naturezas. E no 15, justamente, o apóstolo aborda essa questão fundamental da divindade de Cristo. Mas antes de nós abordarmos esse aspecto da divindade de Cristo, eu quero ainda fazer, a respeito do perdão dos pecados, cabe-nos aqui fazer ainda 3 considerações, digamos assim. Primeira consideração a ser feita com relação, para nós encerrarmos esse assunto a respeito da remissão dos pecados, é que depois de termos recebido a remissão dos pecados, depois de termos tido os nossos pecados todos perdoados, não há mais motivo
nem espaço para que o nosso acusador, ele permaneça nessa condição de acusador. Nós estamos falando do diabo, né? Não sei se você sabe, a gente conhece algumas características que assumem até um nome para ele, né? Nós o conhecemos como o vil tentador, mas seguramente ele é conhecido pela sua capacidade, pela sua inclinação de acusar os homens diante de Deus. Não sei se você sabe, é a mesma pessoa, Satanás, que significa, é um nome hebraico que significa adversário, e ele é o nosso adversário, claro, né? E também conhecido como o diabo, ou antiga serpente, mas o diabo por quê? O significado literal de diabo é acusador, né? Para quem não sabe, diabo significa o acusador. Depois do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né, não existe mais, você vai entender por quê, não existe mais espaço, não existe mais motivo, não existe mais base para que o diabo acuse os homens diante de Deus. Eu tenho um colega, pastor, a gente tem conversado ultimamente bastante, e uma das coisas que ele fala, e é verdade, que depois que Cristo verteu o seu sangue na cruz por nós, ele perdeu o seu emprego de acusador, né? O seu papel de acusador ele perde, porque ele perde não a capacidade de acusar, mas ele não tem mais embasamento para o que acusar. E isso é importante e nós vamos ver. Na própria carta aqui dos Colossenses, do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós vemos no capítulo 2 dessa carta, acho que até já falamos sobre isso, no capítulo 2, a partir do versículo 13, onde o apóstolo ele diz assim: e vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, havendo riscado a cédula. Eu usei o termo nota promissória, né? A dívida é o documento que revela a nossa dívida, né? E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, era contra nós tínhamos dívida, nós não tínhamos um crédito, né? Ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa dívida foi riscada, foi paga, foi quitada, foi cravada na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo. E aí, no versículo 15, ele fala assim, e com isso despojou os principados e potestades. Em função disso, Deus, ele despoja, ele tira todas as armas dos principados e potestades. E aqui está implicitamente, né, o sentido, e os expôs publicamente e deles triunfou, né? Ele venceu, né, os principados e as potestades lá na cruz com o seu sacrifício, porque justamente a dívida que era contra nós por conta dos nossos pecados, essa dívida, essa nota, esse documento, essa cédula foi cravada na cruz, né? Então, a dívida, claro, foi paga e não pesa mais sobre nós. Se nós não estamos mais em dívida, é claro, se não existe mais culpa, qual é a argumentação do acusador diante de Deus, uma vez que a culpa foi tirada de sobre nós? Eu tive cuidado de trazer esse mesmo texto que está aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, eu tive cuidado de trazer numa versão
editada, no Novo Testamento, editada pela Liga Bíblica Mundial, numa edição sublinhada do Novo Testamento, numa linguagem de hoje. E esse mesmo texto que nós acabamos de ler agora em Colossenses 2, 13, também aqui no mesmo texto, só que nessa versão, o texto diz assim: vocês estavam mortos, Colossenses 2 e 13, vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele, Deus, deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque ele lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos seus mandamentos, dos mandamentos de Deus, a que vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Olha só o 15, nessa versão. Dessa maneira, Deus tirou o poder de Satanás acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Então, Paulo já aborda esse assunto um pouquinho mais à frente, nessa carta aos Colossenses, sobre esse aspecto de que não pesa mais sobre nós a culpa por conta do pecado, né? E essa foi uma das coisas que aconteceu, uma das consequências da vitória de Cristo na cruz sobre os principados e potestades, é nesse sentido, sobre os principados e as potestades, sobre o diabo, né? Porque ele, o diabo, seguramente ele exercia, e nós vamos ver esse detalhe pela Bíblia, para que a gente possa não somente, né, falar, mas mostrar biblicamente que o papel dele era de acusador dos homens diante de Deus, né? Nós podemos ver, por exemplo, um texto bastante conhecido, no livro de Jó, se você puder abrir comigo, Jó, capítulo 1, claro, você vai se lembrar dessa passagem, mas justamente ali a gente vê essa inclinação, essa característica, né, do diabo em acusar. E logo quem que ele acusa? Um homem que, ou no conceito da maioria das pessoas, seria um homem quase perfeito, né, elogiado por Deus, o próprio Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos aqui são os anjos, tá? Os seres, né, celestiais. Então, os filhos de Deus, né, chegaram junto de Deus e junto Satanás, né? Veio junto. Então, versículo 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu vim de rodear a terra e passar ou passear por ela. E aí disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Olhasse para ele, claro, Deus sabia que ele tinha visto, né? Deus sabe todas as coisas, né? Ele diz assim: você viu o meu servo Jó? Porque não existe ninguém como ele na terra, homem íntegro, versículo 8, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus em vão? Ele já quer colocar uma acusação aqui contra Jó. Essa é a posição dele, de acusar. Por isso é diabo, né? O acusador. 10. Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa, tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, o seu gado, se tem aumentado na terra. Aí diz no 11, mas faz o seguinte: estende a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem, e verás se não blasfema contra ti
na tua face. Então ele está acusando Jó aqui, né, de um temor interesseiro, de uma obediência interesseira. Então ele faz isso para Deus, ele teme a Deus, ele é obediente a Deus porque Deus lhe enriqueceu. Querendo dizer que se ele não tivesse nada, ele não teria esse caráter. Ele acusa, ele está acusando. E nós sabemos depois o desfecho da história, que não é assim. Mesmo depois dele perder tudo, né, ele fica até triste, ele entra num processo até depressivo, porque ele praticamente perde tudo, praticamente não perde tudo, e até a sua saúde, né? Mas ele não blasfema contra Deus, né? Mas o acusador estava ali para dizer que ele iria fazer isso. Existe um outro livro também, olha só, irmão, que são poucas passagens onde nós vemos, né, a manifestação do diabo. E na grande maioria, a gente vê essa tendência de ele acusar. Existe um livro que você também conhece, o livro de Zacarias, é um livro que antecede Malaquias. Zacarias, capítulo de número 3, é um texto bastante interessante também, aonde o profeta Zacarias, ele tem uma visão, presta atenção, ele tem uma visão, né, do anjo do Senhor, e ele tem uma visão do sumo sacerdote à época, Josué, né, e ele tem uma visão. Diz o versículo 1 desse capítulo 3 de Zacarias: e ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe acusar. Outra versão fala para lhe se opor, né? Mas a tradução é para lhe acusar. E veja bem por que Satanás estava ali para acusar o sacerdote, o sumo sacerdote. Diz o versículo 2: mas o Senhor disse para Satanás, o próprio Senhor: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E aí ele pergunta para Satanás com relação à condição espiritual de Josué: não é este um tição tirado do fogo? Você vai entender o que é isso. Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo. As vestes sujas têm um significado que o próprio texto embaixo esclarece. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. O diabo olhou para as vestes do sumo sacerdote para lhe acusar, olhando para as suas vestes. As vestes demonstravam a sua impureza espiritual. Ele estava ali já acusando. Essa era a função dele. E a Josué foi dito: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, o teu pecado, e te vestirei de vestes finas. Então, quando a gente vê em Apocalipse, por exemplo, né, a imagem das almas glorificadas da igreja, que está lá, todos com vestes brancas. As vestes brancas têm uma simbologia forte, que é uma vida pura. Mas aqui diante do Senhor estava o sumo sacerdote na sua condição impura. E ao lado dele estava quem para acusar? O diabo. Né? Essa era a posição dele, né? Quando nós vemos Jesus Cristo falar com Pedro, bem no finalzinho do seu ministério, naquela passagem onde Jesus disse que todos iriam abandoná-lo, e Pedro disse: não, mas eu vou ficar contigo. Ele disse: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Nessa mesma passagem lá em Lucas, Jesus disse para Pedro assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês como se ciranda, para passar vocês como se fosse no trigo, na peneira. E eu intercedi por ti para que a tua fé não desfalecesse. Então a posição dele é essa personalidade, né, de acusar,
de mostrar a fraqueza, de apontar o pecado, né? Então, antes de Cristo morrer na cruz, antes de Cristo pagar o preço do nosso pecado, a culpa estava em nós. Por isso que a Bíblia diz que ele foi destituído da sua posição de acusador. Porque a nossa culpa foi lançada sobre Cristo na cruz. Não existe mais culpa em nós, né? A justificação, ela é declarada. A nossa dívida foi paga, a nossa culpa foi cancelada ali e a nossa justificação foi declarada. Então ninguém mais pode nos acusar. E quem fala isso? Muito bem a esse respeito. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Romanos, você deve conhecer essa passagem, uma passagem bem conhecida, Romanos capítulo 8 e versículo de número 33. Tá? Romanos 8 e 33, está lá na tela. Quem poderá ou quem intentará acusação? Contra quem, irmãos? É contra a igreja, contra nós. Não contra o mundo. Contra a igreja. Contra aqueles que foram purificados no sangue de Jesus. Aqueles que foram declarados justos ou justificados. A justiça de Cristo, ela foi imputada a nós. E a nossa culpa foi imputada a Cristo. Em função disso, ninguém pode nos acusar. Humanamente falando, a gente sabe, na prática, né, quando a gente faz alguma coisa, alguém quer apontar o dedo. Ele está falando no sentido espiritual. Né? Não existe mais acusação. Aquela acusação que vinha e pesava sobre nós por causa do nosso pecado, agora ninguém mais pode acusar. Por isso ele diz no 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, contra os eleitos de Deus? Quem pode acusá-lo? Se é Deus quem os justifica. Irmãos, só para você entender, ele está dizendo assim, ó, qual é a instância de acusação que pode se dar contra nós, se na última instância nós já fomos considerados inocentes? Se para quem faz direito e já fez direito, é fácil a compreensão até no aspecto jurídico, né? Então existe uma acusação contra você numa primeira instância. E digamos que você ganha. Nessa primeira instância você é declarado inocente, você não tem culpa. Mas a outra parte recorre a uma instância superior. Existe ainda uma acusação. E de repente vai até a terceira instância. Quando você é em terceira instância, aparentemente seria o último nível de recurso, é considerado inocente, quem vai acusar você? É isso que Paulo está dizendo. Quem intentará a acusação? E aqui ele está falando especificamente do nosso ex-acusador, que claro que perdeu a condição total de acusar, porque não tem mais razão agora. Não tem mais razão de nos acusar, porque agora nós estamos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Existe um texto bastante interessante que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim, no versículo 9 diz assim, que foi precipitado quer dizer, caiu do céu, o grande dragão, a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? O diabo. Chamada Diabo e Satanás. Olha como eu falei no início. Satanás é o adversário e diabo é o acusador. Então o texto aqui faz, porque ele podia simplesmente falar a antiga serpente, Satanás, mas ele fala diabo. E você vai entender por que ele fala aqui. Chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Ele perdeu a sua posição, o seu espaço aonde se encontrava. Ele foi lançado sobre a terra. Ele, com os seus anjos, foram lançados. 10.
E aí eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora aconteceu ou é chegada a salvação. A salvação é, evidentemente, o sacrifício de Cristo na cruz. Quando ele vence, né, o diabo, né, os principados e potestades. É chegada a salvação. A força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Por quê? Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. Mas eles venceram. Venceram por quê? Porque agora eles não são mais acusados. Na verdade, não fomos nós que vencemos, nós sabemos disso. Quem venceu foi Cristo, e ele diz aqui no versículo 11, né? Nós somos vitoriosos, mas quem nos deu a vitória foi Cristo na cruz. E eles o venceram. De que maneira? Pelo sangue do Cordeiro. Então a nossa vitória, nesse sentido, de não pesar sobre nós mais nenhuma acusação, ela se dá por causa do sangue de Jesus Cristo, porque através do derramar do seu sangue, a nossa culpa ela é cancelada. Então esse é um primeiro aspecto importante que eu acho que a gente, até a nível de conhecimento, né? Porque alguém pode, de uma maneira até herética, dizer o seguinte: Satanás nos acusa diante de Deus. Não. Ele pode até acusar a consciência dos incautos, daqueles que não conhecem o Evangelho. No fundo, não conhecem a grande bênção que pesa sobre a vida deles, de não mais pesar culpa sobre eles. Né? Porque, claro, o diabo, ele não acusa mais diante de Deus, que ele não é bobo, ele sabe que a nossa culpa não existe mais, mas ele pode sim, na consciência das pessoas, por isso que Paulo fala lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados, a nossa luta é contra ele. Sim, em cima de nós, por isso que Paulo manda nós termos o quê? O capacete da salvação, né? A couraça da justiça, porque ele diz: você não é justo, você peca sempre, por isso que nós temos que ter a couraça da justiça. Qual é a couraça da justiça? A justiça de Cristo imputada a nós, através do seu sangue. Mas diante de Deus não existe mais acusação, porque nós fomos justificados. Uma segunda observação que eu pretendo fazer ainda, e aqui é uma coisa que, via de regra, a gente... E cá para nós, irmãos, esse assunto é um assunto muito pouco abordado em igreja, tá? Essas questões são questões importantes da palavra de Deus, mas são muito pouco abordadas em igreja. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados, eu não sei se você há de convir comigo, existe uma tendência de nós pensarmos nos pecados passados. Ou seja, do dia que nós aceitamos a Cristo, do dia que Ele nos recebe, né, para sermos salvos por Ele, quando nós o aceitamos, então nós entendemos sem dúvida nenhuma que os nossos pecados, dali para trás, todos os nossos pecados, eles são perdoados. Mas não esqueça de uma coisa: o perdão dos pecados, e isso nós vimos na semana passada, eles têm uma vinculação direta com duas coisas. Lembram-se? Com arrependimento e com fé. Claro. Quem não manifesta fé na eficácia desse sacrifício e quem não se arrepende de todos os pecados, é claro que sobre ele não vai ter eficácia o sacrifício de Cristo. Não que não seja poderoso, mas a necessidade, se requer da nossa parte o arrependimento, o abandono do pecado. O arrependimento aqui é abandono, é conversão, é deixar a velha vida, né? Então, com relação aos pecados passados, nós não temos dúvida nenhuma de que os nossos pecados foram alcançados pelo sacrifício, pelo perdão dos nossos pecados. Quer dizer, os pecados passados foram alcançados pelo perdão de Deus, né, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa do sangue que Ele verteu. Mas a pergunta é: o sacrifício de Cristo cobre os pecados de hoje?
O sacrifício de Cristo cobre os pecados que ainda haveremos de praticar, os pecados futuros, porque alguém pode pensar, né, de uma maneira errônea, que mesmo depois de convertidos, realmente convertidos e regenerados, que a gente não peque mais. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Certamente é verdadeira a afirmativa de que, muito embora nós somos regenerados já, nós sejamos regenerados, nós ainda pecamos. O sacrifício de Cristo, ele tem influência sobre os pecados de hoje, sobre os pecados daqui 10, 15 anos, alcança os pecados futuros, ou nós tivemos somente os pecados do passado perdoados. O sacrifício de Cristo, ele alcança, evidentemente, não somente os pecados que cometemos antes de termos o aceito como Senhor e Salvador. O seu sacrifício e, consequentemente, o perdão, a eficácia, a cobertura, a purificação do sangue de Cristo diz respeito também aos pecados de hoje e aos pecados do porvir. Com relação se existe alguma dúvida que ainda pecamos, porque às vezes alguém diz, né, no Pai nós somos pecadores, e aí alguém franze a testa, não, mas puxa, como? Nós somos a igreja. Sim, o pecado ele não é mais a regra na nossa vida, né? O pecado agora passa a ser, ou deveria passar a ser, a exceção. Mas não tem dúvida que ainda pecamos. Para tanto, nós vamos fazer uso da primeira carta universal, ou Epístola Universal de João, primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo de número 8. João está escrevendo à igreja. Então, só para relembrar, né, do que nós estamos vendo hoje, uma primeira observação para não nos esquecermos que não pesa mais acusação sobre nós. Condenação e consequente acusação, né? Não existe mais acusação diante de Deus. Ele perdeu essa condição de nos acusar, como sempre fazia, né, diante do Senhor, como nos casos que nós vimos ali, no caso de Jó, no caso do sumo sacerdote Josué, né? Mas a primeira carta do apóstolo João, no versículo 8, diz assim, ó, se nós dissermos que nós não pecamos, ou que nós não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Se nós dissermos que nós não pecamos, agora, depois de convertidos, irmão, depois de crente, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E certamente não há verdade em nós. Nós estamos mentindo. Isso que quer dizer. No versículo de número 10, diz também assim, se dissermos, versículo 10 desse mesmo capítulo, se dissermos que não pecamos, fazemos dele, no caso Deus, mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, uma primeira coisa que eu acho que todos sabem e têm essa consciência, né, é de que nós continuamos pecando, né? Mas vai lá que de repente, né, alguém possa supor que os pecados pagos na cruz foram os pecados antes da nossa conversão. Bom, agora somos crentes, e agora? Né? E esse pecado que cometemos agora? Claro, o sacrifício de Jesus Cristo também alcança, também nos purifica, né? Mas com relação à certeza de que ainda pecamos, nessa própria carta, e no versículo 10, nós acabamos de ler agora, né? Que se nós dissermos que não pecamos, então nós tornamos Deus mentiroso, porque Deus diz que nós somos assim, né? Essa é a nossa condição. Mas, independentemente disso, nós podemos ter a convicção, sim, de que ainda recebemos perdão, mesmo se
nós pecamos depois de convertidos, né? Nós podemos contar com o seu perdão. E isso nós vemos no versículo de número 7, que diz assim, ó, 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se nós andarmos na luz, quer dizer, se nós realmente temos comunhão com Ele, como Ele, Cristo, está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é somente a qualidade do pecado, o nível, a gravidade do pecado, né? Muito embora a gente espera que determinado tipo de pecado não deveriam mais acontecer na vida de um crente realmente nascido de novo, mas ele diz, né, que se nós estamos firmes nele, né, o sangue dele, né, o sangue, aquele sangue que alcançou os pecados do passado, esse sangue nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado, né? Isso significa, portanto, irmãos, né, que o sacrifício de Jesus Cristo, o seu sangue, ele pode nos purificar, ele nos purifica dos pecados que ainda não cometemos. E aí eu falo isso de propósito para gerar uma certa certo questionamento, né? Alguém pode dizer assim, pastor, mas isso será que não gera nas pessoas uma certa negligência? Se eu sei que o sangue de Jesus Cristo, ele me purifica dos pecados que ainda não cometi, né? Se o seu alcance vai até o fim de todos os pecados que eu vou cometer, isso de certa forma não pode gerar em mim uma negligência, isso não pode gerar em mim uma inclinação a eu pecar deliberadamente e abusar da graça e do perdão de Deus? Certamente em algum círculo religioso isso deve surgir. Não sei se eu me fiz entender, né? É claro, né? Bom, os meus pecados estão perdoados, o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado, então não preciso me preocupar, né? E quem sabe até, né, alguém pudesse imaginar que as pessoas não teriam tão assim, por conta disso, tanto temor, não teriam receio, não seriam cuidadosos no sentido de não pecar, né? Será que isso não poderia acontecer? É a pergunta que alguém faria, né? E a resposta objetiva é: se trata de alguém nascido de novo? Não. Isso nunca passará pela cabeça ou pelo coração de alguém que realmente nasceu de novo. O que eu quero dizer, para ficar bem claro, às vezes eu me torno repetitivo para que não pare dúvida, né? Essa ideia de que eu posso pecar porque o sangue de Jesus Cristo, né, ele me purifica de tudo aquilo que eu vou fazer, essa negligência, essa inclinação, e quem sabe até essa tendência, né? Como talvez você não pense, mas existe pessoas que têm esse pensamento. E é um engano, né? A meu modo de ver, na minha compreensão, uma vida que nasceu de novo, que foi regenerada, vai ser o contrário. A luta dele daqui para frente vai ser ele não pecar. Muito embora ele tenha a convicção de que se ele pecar e ele se arrepender e confessar o seu pecado, ele vai ter esse pecado purificado pelo sangue de Jesus Cristo, lá na frente, muito embora ele tenha aceito Jesus lá atrás, ele seguramente vai fazer todo o esforço, todo o empenho para não pecar. Tá? Existe base para isso? Também existe base para isso. Abra comigo ali em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3 e versículo de número 6. Isso para responder bem bonitinho, porque certamente ele escreve isso aqui, irmãos. João escreve isso aqui porque esse pensamento existia dentro da igreja. Ah, mas então se os meus pecados estão todos perdoados, os pecados que eu cometi, e aqueles que eu vou cometer então
Vamos viver no pecado. Alguém poderia supor. Esse seria o primeiro vestígio, a primeira prova evidente que essa pessoa não nasceu de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque se ensina muito pouco sobre o que trata a regeneração, o novo nascimento. Não se prega isso. Nós pregamos muito hoje sobre bênção, nós pregamos muito sobre prosperidade, nós pregamos muito sobre cura, nós pregamos muito sobre tantas coisas. Mas quando você tem a consciência e você conhece o que é o milagre feito por Deus na nossa vida, chamado novo nascimento, você não vai deixar espaço para que haja esse pensamento. Muito embora você saiba que se você pecar, e certamente em algum momento você vai pecar, mas se você se arrepender, você confessar, o sangue de Jesus Cristo, como disse João, ele nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 3, olha só o que diz o apóstolo. Qualquer pessoa que permanece nele, presta atenção, irmão, por favor, esse é um dos assuntos mais importantes. É estudo, eu sei que, às vezes o dia foi difícil, mas isso aqui é de suma importância, irmão. Para mim, esses são assuntos muito mais importantes que assuntos que muitas vezes nos fazem chorar, nos emocionam, sabe? Esse assunto aqui é fundamental. Qualquer que permanece nele, qualquer pessoa crente que permanece em Cristo, não pratica o pecado. Bom, mas aí então é uma contradição. Porque o Senhor diz que mesmo depois de convertido, a pessoa pode cair, mas não é a permanência, não é a prática, contínua. Não pratica o pecado, ele não permanece naquela condição que ele tinha antes. Qualquer que permanece no pecado, ou seja, aceitou a Cristo, aparentemente fez uma oração de confissão, foi na frente, dobrou o joelho, chorou, lágrima de crocodilo e permanece no pecado. Não sai, permanece a mesma coisa. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Não tem. Evangelho, irmãos, fala de mudança. Fala de salvação, e salvação fala de mudança. Nós falamos isso agora, nós estamos estudando sobre isso. O resgate do poder das trevas, de nos fazer livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é Evangelho. Então, como alguém poderia supor que essa doutrina é perigosa, afirmar que o sangue de Cristo, a purificação do sangue de Cristo, alcança os pecados que ainda não cometemos, como se isso pudesse ser estímulo para que as pessoas viessem a pecar, porque contarão com certeza com o perdão de Deus. Isso é pensamento mundano de alguém que ainda não se converteu ou não foi convertido por Deus. Filhinhos, versículo 7, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, como ele, Cristo, é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio. Foi para isso mesmo que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o diabo veio, e fez com que o pecado entrasse no homem e se tornasse escravo do pecado. Cristo veio para desfazer isso, para livrar o homem da escravidão do pecado. Pecado agora é exceção, não é mais regra. Ele não é mais escravo, ok? Olha só o que diz o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus, é o que eu estou falando, irmãos. E a palavra, graças a Deus, ela é mais repetitiva do que eu mesmo. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer pessoa que é crente, ele não permanece no pecado. Sabe por que ele não permanece? Ele vai dizer. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não consegue, o não pode aqui, ele não tem condições, ele não tem aquela facilidade que ele tinha antes. Porque antes, irmãos, o pecado alegrava o coração do pecador. Era motivo de orgulho o pecado. Agora não. Agora, quando ele peca excepcionalmente, ele fica arrasado, principalmente dependendo do tipo de pecado. Ele não consegue mais. Ele fica mal.
Ele não consegue ter alegria quando ele peca. O crente, quando peca, e ele peca, ele não consegue ter alegria. Então ele não tem esse prazer, ele não vai ter essa inclinação, sabe? Ah, tudo bem, então tá tudo garantido, o perdão é garantido, então vamos. Não, é isso que ele está dizendo. Quem nasce de novo não pode nem pecar, ele não consegue, ele não pode pecar. Por quê? Porque ele nasceu de Deus. Ele tem uma nova natureza. O Espírito Santo agora, irmãos, isso por isso que eu digo que é uma pena, né, que se prega muito pouco sobre o que é a salvação realmente, novo nascimento. É um milagre dentro do coração, Mateus, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. E agora, se antes eu tinha uma inclinação para o pecado, a minha inclinação agora é para a santificação. Por isso que eu digo que o pecado é a exceção. Então nós podemos dizer sim, que se nós pecarmos lá na frente, o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica lá na frente, né? Lá na frente. Ainda no capítulo 1 de João, no versículo 6, diz assim, ó. Capítulo 1 de João, capítulo 1 da 1 de João, versículo 6. Se nós dissermos que somos crente, vamos falar assim, né? Que somos de Cristo, ou seja, aqui na palavra aqui, que temos comunhão com Ele. Se nós dissermos isso, eu sou crente, eu nasci de novo, e nós andarmos em trevas, o que é andar em trevas? É pecar frequentemente, não é o pecado excepcional. É continuar a mesma vida, é não mudar. Se nós continuarmos em trevas, nós somos mentirosos. E nós não estamos falando a verdade. Então não nasceu de novo. Então não serve, né, essa polêmica. Não, isso é perigoso, porque as pessoas vão ser então levadas, né, serão estimuladas, digamos, ao pecado, porque, bom, o sacrifício de Cristo me purifica, eu tenho o perdão dos pecados, então tudo bem. Não, isso é um pensamento de alguém que não nasceu de novo. Mas, evidentemente, se porventura, né, nós pecarmos, claro, nós teremos a garantia do seu perdão. Os crentes, os que nascemos de novo. Mas na seguinte condição. Por isso que foi importante eu falar na última semana que nós recebemos o perdão dos pecados paralelamente ao fato de nós nos arrependermos, então é fé e arrependimento. Arrependimento, irmãos, eu falei para vocês, e é isso. Arrependimento não é simplesmente uma tristeza. Muito embora o arrependimento, né, o pecado em si traga essa tristeza, né? Mas não é só tristeza, não é remorso. Judas, ele não se arrependeu, como Pedro se arrependeu. Judas se suicidou, né? Dali é outra coisa. E assim como nós nos arrependemos quando nós aceitamos a Cristo de todos os nossos pecados, quando nós tornamos a pecar, né, deve existir em nosso coração, e isso nós temos da influência do próprio Espírito Santo, de nos levar ao arrependimento. Assim como é o Espírito Santo também que nos leva ao arrependimento e à fé em Cristo, arrependendo dos nossos pecados e fé em Cristo, também depois, quando fazemos alguma coisa, porque o nosso alvo agora, irmão, é acertar sempre. Eu não sei se é assim com você. O nosso alvo agora, depois de nascido de novo, é sempre acertar. É sempre fazer a coisa certa, né? Não é errar deliberadamente. Não é, né? Porque quando fazemos isso, quando erramos, quando pecamos, nós ficamos tristes. Nós ficamos abatidos, né? Nós perdemos a alegria. Mas quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós vencermos ou vencemos um período de tentação, o nosso coração não se alegra? Se alegra, porque essa é a nossa inclinação agora, né? Mas, claro, nós em algum momento seguramente vamos pecar. E aí a condição é essa no versículo 9, né? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, né? Então tem que haver confissão.
Essa confissão é diante de Deus, né, irmãos? Sempre é bom em oração, quando nós pecamos, nós falarmos e manifestarmos isso diante de Deus, né? A nossa culpa, o nosso arrependimento, a nossa tristeza. Deus, claro, olha o nosso coração e vê o arrependimento. Por isso ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pecados de quando? De agora. Né? Pecamos agora, confessamos o nosso pecado. Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação sempre é decorrência do sangue. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. Por isso que nós falamos, irmão, que o sacrifício de Cristo lá atrás, ele apaga os nossos pecados do passado, aceitamos a Cristo e os pecados que ainda nós haveremos de cometer. E Deus nos livre, né? Que a gente peque pouco. O bom seria que a gente não pecasse, mas a Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Já vimos esse texto ali em João também. E ainda um último versículo, aqui em primeira epístola de João também, no capítulo 2. 1 João capítulo 2 e versículo 1. Olha só, essa palavra aqui é maravilhosa. Dentro do contexto que nós estamos falando, irmão. Nós estamos falando aqui, nós estamos falando da abobrinha. Né? Tudo com base, né? 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos. Esses meus filhinhos que é, irmão? É a igreja. Os lavados já e remidos no sangue de Jesus. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevi, ou eu vos escrevo, para que vocês não venham a pecar. Por quê? Porque nós somos nova criatura, né? Temos o Espírito Santo de Deus, temos uma nova natureza dentro de nós, que luta com a velha natureza, é verdade, mas temos agora uma nova natureza, né, em Deus. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então agora, na condição de crente, nós pecamos, confessamos o nosso pecado, nós temos diante de Deus a figura que eu tento mais ou menos vislumbrar quando ele fala que nós temos um advogado diante do Pai, é que nós temos um intercessor diante do Pai. Né? Talvez eu erre longe do que viria a ser essa intercessão, mas eu imagino que a palavra seria mais ou menos essa: Pai, ele pecou, mas eu derramei o meu sangue por ele. Esse é o papel do advogado diante de um juiz. Ele é o advogado diante de quem? Diante do juiz, que é o Pai. Né? Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Se nós pecarmos, então nós não devemos pecar. Filhinhos, eu estou escrevendo para vocês não pecar. Mas se vocês pecarem, vocês saibam que vocês têm um advogado. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Quem é ele? Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Nós já ensinamos na igreja, em outras épocas, em estudos, quando falamos sobre propiciação, né? E a propiciação era aquele sangue vertido por um animal quando alguém cometia um pecado. Isso na lei mosaica, né? Na lei de Moisés. Então alguém cometia um pecado e ele, para ter a cobertura sobre o seu pecado, ele trazia um animal. Aquele animal, o sangue era vertido. Né? Então aquele sangue, ele era a propiciação dos nossos pecados. Por isso que existia dentro, eu estou indo além, né? Mas já que está no assunto, dentro do templo tinha a última parte mais interna do templo que chamava-se o Santo dos Santos. E existia lá no Santo dos Santos a Arca da Aliança, os 2 querubins, e havia o propiciatório. Propiciação, propiciatório, aonde um sangue era levado pelo sumo sacerdote uma vez por ano lá no Santo dos Santos e era borrifado sobre o propiciatório o sangue daquele animal que tinha sido sacrificado por causa do pecado das pessoas. Então, o perdão dos pecados
A cobertura dos pecados era dada em função desse sangue derramado. Ele está dizendo que ele, além de ser um advogado, e a sua causa que ele nos defende é justamente essa. Pai, eu derramei o meu sangue pelos teus filhos, pelos meus irmãos, né? Então, ele intercede, ele advoga diante de nós, diferentemente do outro, que era o promotor, que era o acusador, né? No ambiente de justiça tem o papel do juiz, né? Que é Deus, tem o advogado de defesa e tem o acusador. O diabo era o acusador, perdeu o seu posto. Mas nós temos ainda aquele que nos defende dentro do Pai, que é o advogado. Sempre que nós cometermos algum pecado. Então devemos nos arrepender, o Espírito Santo se encarrega disso. Então não acredito em crente que não se arrependa, que permaneça em pecado. Né? Alguém diz assim, ele perdeu o temor de Deus. Eu, irmãos, tenho minhas sérias dúvidas, sabe? Eu acho que quem é crente de verdade, ele peca. E pode pecar de uma maneira séria. Mas ele não vai suportar. Né? O Espírito Santo leva ele ao arrependimento e seguramente ele confessa. E dependendo até do nível de arrependimento, ele pode confessar isso até não somente a Deus, até as pessoas. Talvez aos filhos, talvez à esposa, talvez a um amigo, talvez a igreja, né? Lembra-se daquele caso lá em Atos dos Apóstolos? Eles se converteram, né? E muitos traziam os seus livros, né? De bruxaria, de magia, e muitos vinham publicamente e confessavam publicamente os seus pecados. Amém, amados? Ficamos por aqui hoje. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu particularmente acho que culto de estudo bíblico tem que ser dia de semana, né? Porque normalmente domingo é outra palavra. Mas às vezes a gente sabe, né, que o dia foi muito difícil, muito pesado, foi trabalhoso, né? E o estudo ele tem que ter muita atenção. Então uma coisa que eu sempre peço para os irmãos, preste atenção. Né? Às vezes é um detalhezinho que você perde e você pode perder toda uma linha de raciocínio. Nosso querido Deus e Pai, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, Deus, pela tua palavra a nós endereçada, por esse estudo que o Senhor nos tem proporcionado, nos tem capacitado, ó Deus, para enxergarmos a tua verdade. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor nos dá liberdade, o Senhor nos dá a condição de assimilarmos, ó Deus, a tua palavra. Te agradeço pessoalmente a ti, Senhor, porque também tens me dado a condição de estudar, de pesquisar e assim também compartilhar, ó Deus, com os meus irmãos a tua palavra. Te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que esse estudo ele não produza somente uma condição de conhecimento teórico, Pai, mas que realmente a tua palavra venha a ser aplicada em nossa vida. Nosso objetivo, Deus, em conhecermos a tua palavra mais e mais, é crescermos, ó Pai, sim, e podermos assim amadurecer, para que não venhamos a nos tornar como meninos, como diz a tua palavra, levados a toda sorte de doutrina, de um lado para o outro, mas que possamos permanecer firmes na tua palavra. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os nossos irmãos presentes, sobre os irmãos que estão no lar, que o Senhor o abençoe, que o Senhor plante, Deus, a tua semente, a tua palavra em cada coração, que o Senhor estenda a tua mão, Pai, sobre cada lar, protegendo e guardando cada filho teu, cada filha tua. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Vá na paz do Senhor.